Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer a princesa Tiana. Olha como que ela ficou maravilhosa. Vocês me pediram muito para trazer essa princesa, então nós estaremos fazendo nesse vídeo essa boneca e é mais uma princesa da nossa coleção. Para quem não sabe, já tem outras princesas aqui no canal. E aqui nesse vídeo nós vamos fazer o vestido da Tiana, os detalhes dela, a coroa, o cabelo, tá? Porque já tem a videoaula com o corpo padrão que eu estou usando para fazer todas as princesas. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link com a videoaula do corpo padrão. E aqui no nosso canal você também pode encontrar muitas outras princesas, tá? Está faltando pouco para a gente poder concluir todas as princesas e logo mais nós teremos novidades de bonecas. Então, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder as novidades. E a princesa Tiana, gente, ela ficou com 23 centímetros. O corpinho, como ela tem essa coroa e o coque, ela ficou um pouco maior. Então, ficou entre 24 a 25 centímetros. E eu usei o fio amigurumi para fazer essa princesa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também a lista de materiais que eu usei para fazer essa boneca. Então, tá uma aula bem completa. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. E se você já gostou da princesa Tiana, deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilha também, se você puder, porque isso me ajuda muito. Então, agora chega de conversa e vamos começar a nossa aula. Vamos começar fazendo o detalhe do vestido da Tiana. Você vira a boneca desse jeito, porque nós vamos começar aqui na parte de trás. E ela tem que estar nessa posição. Eu vou usar o mesmo fio que eu usei para fazer a roupa. É o fio na cor periquito. E para iniciar, a gente vai fazer uma correntinha, fazer o nó inicial. Vai passar a agulha em alguma alcinha aqui da parte de trás do corpo dela e vai fazer 2 pontos baixos nesse mesmo ponto da base. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Então, em cada alcinha que tem nessa parte do corpo, a gente vai colocar 2 pontos altos. E no final dessa carreira, vai ficar com 60 pontos. Fiz os aumentos por toda a volta. Então, chegando aqui no final dessa primeira carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez. Porém, a gente vai colocar a agulha somente na alça da frente. Então, aqui está o primeiro ponto baixo, coloca a agulha somente na alça da frente e faz um ponto baixíssimo. Nós vamos subir agora 13 correntinhas. Depois de fazer as 13 correntinhas, vamos voltar a partir da segunda correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, tem a primeira correntinha, coloca a agulha na segunda correntinha e faz um ponto baixíssimo. Agora, faz 2 pontos baixos, um para cada correntinha. Então, 1 e 2 pontos baixos. Laça e vamos fazer agora 2 meio pontos altos. Um para cada ponto da base, para cada correntinha. Então, faz um meio ponto alto e na próxima correntinha, outro meio ponto alto. Agora, nós vamos seguir fazendo somente ponto alto sobre cada correntinha. Em cada correntinha, vamos colocar um ponto alto até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Fiz os pontos altos até chegar aqui na primeira correntinha. Agora, a gente vai prender essa peça que a gente fez. Vou chamar de mecha, tá bom? E nós vamos prender com um ponto baixíssimo.
porém, a gente vai pular o próximo ponto da base. Então, aqui está o ponto que a gente subiu as correntinhas, eu vou pular o próximo, no outro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E lembrando, gente, de colocar a agulha somente na alça da frente. A gente vai usar somente essa alcinha. E faz um ponto baixíssimo. Vai para o próximo ponto da base, faz outro ponto baixíssimo. E vai para o próximo ponto da base e faz outro ponto baixíssimo, colocando a agulha também somente na alça da frente. Sobe novamente as 13 correntinhas. Subiu as 13 correntinhas, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vamos fazer na segunda correntinha um ponto baixíssimo. No próximo, faz um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Na próxima correntinha, um meio ponto alto. E na próxima correntinha, outro meio ponto alto. Agora, segue fazendo ponto alto sobre cada correntinha, até chegar lá embaixo. Cheguei aqui na parte de baixo e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira mecha. Vou pular o próximo ponto da base. Então, aqui está o ponto que a gente subiu as correntinhas. Vou pular o próximo. No outro, vou fazer um ponto baixíssimo, colocando a agulha somente na alça da frente. E agora, faço mais 2 pontos baixíssimos também, colocando a agulha somente na alça da frente. Então, 1 e 2 pontos baixíssimos. Sobe novamente as 13 correntinhas e repete o mesmo processo que a gente acabou de fazer. Vai ser um processo repetitivo. E lembrando sempre que quando você for fazer os pontos baixíssimos aqui na base, você vai pular o próximo, vai fazer os pontos baixíssimos somente na alça da frente. Porque vai ficar essas alcinhas aqui na parte de trás e vai ser nessas alcinhas que a gente vai fazer a parte com o fio amarelo, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta. E quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei todas as mechas. Essa daqui é a última mecha. Então, vou prender essa mecha com ponto baixíssimo, pulando um ponto da base. Então, pulo o próximo ponto. No outro, coloca a agulha na alça da frente e prende com um ponto baixíssimo. Nós vamos trabalhar agora fazendo a lateral dessa mecha. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa lateral. Vamos fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto da base, também colocando a agulha somente na alça da frente. E agora, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Lembra que a gente fez os pontos altos aqui na mecha? A gente vai fazer os pontos usando essas alcinhas dessa lateral. Então, laça e faz o primeiro ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer um total de 7 pontos altos. Depois de fazer os 7 pontos altos, vamos fazer 2 meio pontos altos. A gente vai seguir a mesma sequência que a gente fez da outra vez, porém ao contrário. Então, a gente vai começar trabalhando em pontos altos, faz os 2 meio pontos altos, e nos próximos a gente vai fazer 2 pontos baixos, um para cada ponto da base.
E na próxima alcinha, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim. Agora, pra gente chegar aqui do outro lado, a gente vai fazer pontos baixíssimos nessa lateral. Então, colocar a agulha nesse primeiro ponto e faz ponto baixíssimo. Segue fazendo ponto baixíssimo até chegar lá embaixo. E não precisa apertar. Fiz então ponto baixíssimo até chegar no último ponto alto que nós temos desse lado. Aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse daqui, tá? Depois do ponto alto. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E no próximo a gente também faz outro ponto baixíssimo. Depois de fazer esses dois pontos baixíssimos, nós vamos começar a trabalhar novamente da mesma forma que a gente fez aqui. Vamos fazer 7 pontos altos, porque vai ser ponto alto sobre cada ponto da base, sobre cada ponto alto. Então, depois de fazer os 7 pontos altos, nós vamos fazer agora 2 meio pontos altos. Então, 1 e 2. Agora, faz 2 pontos baixos. 1. 2, e nessa última alcinha dessa lateral, faz um ponto baixíssimo. Agora, segue novamente fazendo ponto baixíssimo por toda essa lateral, até chegar aqui no último ponto alto. Quando chegar aqui no último ponto alto, depois desse último ponto alto, você vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto da base, vai fazer outro ponto baixíssimo e depois vai começar novamente a fazer 7 pontos altos, 2 meio pontos altos, 2 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Então, vai ser um processo repetitivo, tá? Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta e quando eu terminar eu retorno com vocês. Cheguei aqui, gente, na última mecha, fiz o último ponto baixíssimo em cima do último ponto alto. Para finalizar essa parte, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. E aí, você pode cortar o fio, deixa um pedaço para você fazer o arremate. Faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Depois, você pode esconder esse fio aqui na parte de trás, tá? Aqui por dentro da peça. Agora, nós vamos iniciar com a cor amarelo, é a cor solar. Vamos iniciar a parte de baixo do vestido. Faz a laçada inicial. E aí, você pode passar a agulha em qualquer alcinha que tem aqui na parte de trás. Ficaram essas alcinhas e é nelas que a gente vai fazer essa primeira carreira. Então, passa a agulha na alcinha, faz um ponto baixo, faz uma correntinha, já vale como um ponto alto, esse ponto baixo e essa correntinha. Nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira um ponto alto sobre cada ponto da base. Sobre cada alcinha que tem aqui nessa parte, a gente vai fazer um ponto alto. E no final dessa carreira vai ficar com 60 pontos. Cheguei no final da carreira 1. Toda vez que você for fechar a carreira, você coloca a agulha
na correntinha que você fez no início da carreira e faz um ponto baixíssimo. E toda vez que você for subir, faz uma correntinha no mesmo ponto da base que você fez o ponto baixíssimo, faz um ponto baixo e sobe uma correntinha que já vale como um ponto alto. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer também somente ponto alto sobre cada ponto da base. E no final, vai ficar também com 60 pontos. Vamos iniciar a carreira 3. Então, faz uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Nessa carreira 3, nós vamos fazer um ponto alto e no próximo faz um aumento. Vamos seguir fazendo essa sequência por toda a volta, um ponto alto e um aumento. E no final dessa carreira 3 vai ficar com 90 pontos. Finalizada a carreira 3, nós vamos agora, gente, trabalhar somente carreiras de ponto alto sobre cada ponto da base, para crescer essa saia. Então, nós vamos fazer na carreira 4, 5 e 6, somente ponto alto sobre cada ponto da base, e cada carreira vai ficar com 90 pontos, tá? Essa terceira carreira ficou com 90 pontos, então as próximas também vão ficar com 90 pontos, porque não tem mais aumento. E aí, quando você terminar essas 3 carreiras, você corta o fio e pode esconder ele por dentro da peça, porque já vai ter finalizado com esse fio amarelo. Vamos começar a fazer o cabelo. Eu vou usar o fio preto e para iniciar, eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Depois de fazer os 6 pontos, fecha o anel mágico e na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos dentro de cada ponto da base e no final dessa carreira 2 vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo aumentos até ficar com 30 pontos. Então, na carreira 3, faz um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 18 pontos. Carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento, vai ficar com 24 pontos. E na carreira 5, faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 30 pontos. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer agora na carreira 6 e 7, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 8, faz 1, 2, 3 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Segue essa sequência por toda a volta, 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 9, nós vamos fazer somente ponto baixo sobre cada ponto da base, e nessa carreira vai ficar também com 24 pontos. Na carreira 10, nós vamos fazer aumento por toda a volta, porém a gente vai colocar a agulha somente na alça da frente do ponto da base. Então, por toda a volta, a gente faz 2 pontos baixos em cada ponto da base, porém colocando a agulha somente na alcinha da frente. E no final dessa carreira 10, vai ficar com 48 pontos. Na carreira 11, nós vamos fazer por toda a volta 7 pontos baixos e um aumento. E pode colocar a agulha nas 2 alças do ponto da base. Então, já fiz 3 pontos baixos, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e no próximo um aumento. Vamos seguir fazendo essa sequência por toda a volta e no final dessa carreira vai ficar com 54 pontos. Vamos fazer agora da carreira 12 até a carreira 14, somente ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar com 54 pontos. Depois da carreira 14, nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer pontos altos. Deixa eu colocar o marcador aqui, no último ponto.
Então, nós vamos começar com pontos altos. Nós vamos fazer um total de 32 pontos altos. Depois de fazer os 32 pontos altos, nós vamos trabalhar fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base até chegar no marcador. Vai ser um total de 22 pontos baixos. Essa carreira 15 ficou também com 54 pontos. Agora a gente vai apenas repetir na carreira 16 e 17 o que a gente fez aqui na carreira 15. Vamos fazer 32 pontos altos, que é ponto alto sobre ponto alto, e depois a gente vai fazer 22 pontos baixos até chegar no final da carreira. E na carreira 16 e 17 também vai ficar com 54 pontos. Terminada a carreira 17, nós vamos fazer agora os cachinhos que a princesa Tiana tem no cabelo dela. Então, nós vamos subir 19 correntinhas. Depois de fazer as 19 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha, a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir dessa segunda, você vai colocar a agulha somente em uma alcinha da correntinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer dessa forma até chegar lá embaixo. Lembrando sempre de colocar a agulha somente em uma alcinha da correntinha, porque é isso que vai fazer com que a mecha fique cacheada. Chegando aqui embaixo, a gente vai fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, para prender essa mechinha que a gente acabou de fazer. Agora eu vou caminhando com pontos baixíssimos até chegar atrás dessa toquinha que a gente fez. Eu vou caminhando e falo quantos pontos baixíssimos que eu fiz para vocês. Fiz um total de 15 pontos baixíssimos, cheguei aqui na parte de trás, vou subir novamente as 19 correntinhas e vou voltar fazendo ponto baixíssimo em cada correntinha, igual eu fiz aqui, tá? Do mesmo jeito. Depois de fazer essa outra mecha, vou prender também no próximo ponto da base com ponto baixíssimo. E agora eu vou seguir caminhando fazendo ponto baixíssimo até chegar no local para fazer a outra mecha. Nós vamos caminhando aqui em cima dos pontos altos e você vai fazer ponto baixíssimo até o último ponto alto, esse bem daqui. E aí, você vai subir novamente as 19 correntinhas, vai voltar fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha e vai prender aqui no próximo ponto da base. Finalizada então a última mechinha, ficou assim, as duas mechas aqui na parte da frente e aqui a mecha na parte de trás. Eu vou cortar o fio, eu vou deixar um pedaço porque eu vou costurar esse cabelo. Se você for colar, você não precisa deixar o fio grande. Então, finalizada essa parte do cabelo, eu vou fazer uma correntinha e vou puxar para formar o nó. Agora, eu vou fazer a parte que eu vou colocar bem aqui, olha. Porque aqui vai fibra, nessa parte aqui do coque, e a gente precisa fazer uma peça para tampar aqui, para a fibra não sair. Então, para fazer essa tampa, eu vou fazer carreiras de aumento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com 6 pontos baixos dentro do anel mágico, na carreira 1. Na carreira 2, eu vou fazer aumento por toda a volta, vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, vai ficar com 18 pontos. E na carreira 4, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vai ficar com 24 pontos. Então, eu vou seguir fazendo por essas carreiras de aumento, tá? E retorno com vocês para mostrar como é que a gente vai costurar lá na touquinha que a gente fez. Finalizada, então, essa peça, gente, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço para fazer a costura lá na touquinha do cabelo. Pode fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto
e puxa o fio. Aí, para costurar aqui, nós vamos costurar dentro dessa touquinha. Eu vou fazer a costura com agulha de crochê mesmo, mas você pode usar a agulha de tapeçaria. Você passa a agulha na alcinha que tem bem nessa parte aqui de dentro da touquinha e puxa esse fio. Costura bem simples de fazer. Agora, você precisa voltar com o fio aqui para essa peça que a gente acabou de fazer. Então, você passa a agulha no próximo ponto e passa a agulha aqui também, olha, na próxima alcinha. E puxa o fio. Se tiver difícil para você ver, por causa do fio preto, é do mesmo jeito que eu fiz a costura no cabelo da Cinderela. Do mesmo jeitinho, tá? Olha, agora eu vou levar o fio para essa alcinha aqui novamente. Então, eu passo nessa alcinha e passo no próximo ponto dessa peça. Então, eu vou fazendo a costura dessa forma, tá? Até fechar completamente essa parte aqui do cabelo. E antes de fechar, lembra de colocar a fibra, tá? Você vai colocar a fibra aqui dentro desse coque. Distribui bem a fibra para esse coque ficar bem redondinho. E aí, você termina de costurar essa tampa aqui, tá bom? Então, eu vou fazer toda a costurinha aqui e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Finalizei, gente, então, todo o cabelo. Olha como que ficou aqui. E aqui na parte de cima ficou assim, tá? Nessa parte aqui que a gente vai passar a cola para colar lá na cabeça da Tiana. E a posição, gente, vai ficar da seguinte forma. Os pontos baixos, ele vai ficar na parte da frente do cabelo, da cabeça. Vai ficar essas duas mechinhas, uma em cada lado. E a parte dos pontos altos vai ficar para trás. E aí, vai ter essa mechinha aqui na parte de trás também. E para posicionar na cabeça da boneca, eu coloquei esses alfinetes para saber até onde eu vou colar essa touquinha. Então, acima do olho tem 1, 2, 3 carreiras. Acima de 3 carreiras do olho, eu coloquei os alfinetes. Então, eu posso colocar o cabelo até aqui. Eu vou posicionar para vocês poderem ver como é que vai ficar. Então, a parte dos pontos baixos vai ficar para frente e a parte dos pontos altos vai ficar para trás. E aí, quando você for colar, presta atenção para que as mechinhas fiquem aqui na lateral. Vai ficar assim, tá? Cuidado para não colar torto. Posiciona. Eu vou até colocar o alfinete aqui para saber onde vai ficar essas mechinhas. Vai ficar um aqui e outro aqui. Que aí, na hora que eu for colar, eu consigo ter uma noção da direção dessas mechas. Então, eu vou colar essa parte aqui e vou costurar em toda a volta. Eu não vou passar cola até aqui porque eu vou fazer a costura. Eu acho que quando passa a cola muito próximo daqui, da beirada do cabelo, a cola fica aparecendo lá na cabeça e não fica legal. Então, por isso que eu vou fazer essa costura em toda a volta. Eu vou usar a cola quente, mas você pode usar a cola da sua preferência. Então, eu vou passar a cola em todo esse meio aqui e vou posicionar lá na cabeça da boneca. Coloca com cuidado e não aperta ainda para você conseguir posicionar. Se tiver errado, você ainda consegue movimentar essa touquinha. Olha, o cabelo veio até aqui, até esses alfinetes, e aqui estão as mechinhas que tem do lado. Agora, com a posição correta, eu já posso apertar para segurar essa cola aqui. A cola já secou, então tá firme aqui essa touquinha na cabeça da Tiana.
E depois, com a cola seca, eu já posso fazer a costura em toda a volta desse cabelo. Então, com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer essa costurinha. E eu não sei se vocês vão conseguir enxergar essa costura, mas eu vou fazer a costura invisível por toda a volta. Eu vou deixar aqui na descrição, caso você ainda não saiba como fazer essa costura invisível, o vídeo onde eu ensino a fazer essa costurinha. Fica bem costurado, o fio que você tá costurando não aparece, fica invisível mesmo, tá? Então, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, caso você ainda não saiba, você vai lá ver para fazer essa costurinha. Então, eu vou costurar, gente, por toda a volta desse cabelo, tá bom? Terminei de costurar todo o cabelo da Tiana, ficou assim. O cachinho, você consegue enrolar ele, tá? E colocar na posição que você quiser. Então, finalizado o cabelo, nós vamos fazer agora a tiara. E eu vou começar com o fio que eu usei para fazer o vestido, na mesma cor, que é a cor periquito. E para fazer essa tiara, nós vamos começar fazendo correntinhas. Deixa eu pegar minha agulha aqui que caiu. Nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Eu vou deixar um fio um pouco maior, porque eu vou precisar desse fio depois para colocar lá na cabeça da Tiana. Então, vou deixar um pouco maior aqui no início e vou fazer 18 correntinhas. Depois de fazer as 18 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir da segunda, coloca a agulha no meio da correntinha, vai passar em 2 alças e faz o ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Vai ficar um total de 17 pontos baixos. Depois de fazer os pontos baixos, você pode cortar esse fio. Não precisa deixar grande. E para finalizar, você faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Pode até dar 2 nós nesses 2 fios que ficaram aqui. Agora, nós vamos trabalhar nessa peça que a gente fez e a gente vai usar as alcinhas que estão atrás do ponto baixo. Atrás não, tem a alça da frente, tem a alça de trás. A gente vai colocar a agulha somente na alça de trás do ponto baixo. Nós vamos começar com o fio solar, que é o fio amarelo que eu usei também no vestido. E aí, temos o primeiro ponto baixo dessa peça que a gente fez, a gente não vai fazer nele, a gente vai pular ele, vai começar no próximo, na alça de trás. Laça e vamos subir 7 correntinhas. Depois de fazer as 7 correntinhas, nós vamos voltar fazendo ponto baixíssimo. Em cada correntinha, temos a primeira correntinha, a partir da segunda, a gente coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Vamos seguir fazendo ponto baixíssimo sobre cada correntinha, até chegar lá embaixo. Então, vai ficar assim, gente. Esse fio, como ele não está preso, eu vou dar um nó, passando em alguma alcinha aqui de trás, para ele não se soltar.
Depois eu arremato ele direitinho, só para ele não se soltar. Então, vai ficar assim. Nós vamos fazer no próximo ponto, também na alça de trás, um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. E no próximo, outro ponto baixíssimo. Então, são 3 pontos baixíssimos. Um para cada ponto da base, colocando sempre a agulha na alcinha de trás do ponto da base. Vamos subir novamente 7 correntinhas. 4, 5, 6, 7. E vamos retornar fazendo ponto baixíssimo novamente sobre cada correntinha. Feitos os pontos baixíssimos, vamos para o próximo ponto da base na alça de trás, faz um ponto baixíssimo, no próximo outro ponto baixíssimo e no próximo outro ponto baixíssimo. Então, vai ficar esses dois detalhes com 7 correntinhas. Aqui no meio a gente vai fazer um pouquinho maior. Então, a gente vai fazer com 9 correntinhas. Fiz 2, 3, 4. Então, fiz 9 correntinhas. Vou voltar sobre cada correntinha, fazendo o ponto baixíssimo. Chegando aqui na base, vai ser feito da mesma forma. Vamos fazer 3 pontos baixíssimos, colocando a agulha somente na alça de trás do ponto da base. Então, feitos os 3 pontos baixíssimos, nós vamos fazer igual a gente fez aqui nessas duas. Vamos subir 7 correntinhas, vamos retornar fazendo ponto baixíssimo, chegando aqui na base, faz 3 pontos baixíssimos e sobe novamente 7 correntinhas, tá? Então, vai ser um processo repetitivo e vai ser apenas essa daqui do meio, que vai ser com 9 correntinhas. Então, eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei a última mechinha, vou chamar de mecha, esses detalhes que a gente fez, e aí a gente vai finalizar com 3 pontos baixíssimos, tá? Igual a gente estava fazendo entre essas mechinhas. Então, terminados os 3 pontos baixíssimos, agora a gente vai retornar trabalhando nessas mechas que a gente acabou de fazer. Então, vamos virar a peça. E aí, gente, vocês vão ter que ter bastante atenção agora para saber onde que você vai colocar a agulha. Vou virar aqui para vocês poderem ver a parte da frente como que ficou os pontos baixíssimos que a gente fez. Olha, os pontos baixíssimos ficaram aqui em cima das correntinhas e nós vamos trabalhar primeiro nessas alcinhas desse lado de cá, tá? Vamos trabalhar nessas alcinhas aqui, olha. Pode perceber que tem as duas alcinhas do ponto baixíssimo. Em cada ponto baixíssimo tem 2 alcinhas. Então, primeiro, a gente vai trabalhar nas alcinhas dessa lateral aqui. Depois, a gente vai passar aqui por cima e vai trabalhar nas alcinhas dessa outra lateral. Vocês vão entender melhor agora na hora que eu for fazer, tá? Então, eu vou virar a peça e já vou fazer o primeiro ponto alto. Então, olha, aqui estão os pontos baixíssimos, eu vou trabalhar primeiro nas alcinhas dessa lateral. Então, vou fazer um ponto alto, vou laçar e vou colocar na primeira alcinha do ponto baixíssimo. É bem essa daqui, olha. Vou virar aqui para vocês poderem ver, olha. Tem a alcinha do lado de cá e tem a alcinha do lado de cá. A gente vai colocar apenas na alcinha da frente. E vamos fazer um ponto alto. Vamos para o próximo e faz outro ponto alto.
também na alcinha da frente. Vamos para o próximo e vamos fazer um meio ponto alto. Não é difícil de fazer, você só tem que ter atenção na hora que for colocar a agulha. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos, então não precisa laçar. Vai para a próxima alcinha, faz um ponto baixo, vai para o próximo, faz outro ponto baixo. E para finalizar essa lateral, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nessa última alcinha desse lado. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Então, nós trabalhamos em todas as alcinhas dessa lateral. Nós vamos começar agora a trabalhar nas alcinhas que ficaram na outra lateral, olha. Percebe que ficou alcinhas nessa outra lateral? Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo na próxima alcinha, que já é desse outro lado. Vamos fazer um ponto baixo no próximo, outro ponto baixo na próxima alcinha. Agora, um meio ponto alto na próxima alcinha. E 2 pontos altos, um em cada alcinha. Então, vai ficar assim, esse detalhe. Olha aqui na parte da frente como que ficou. E agora, a gente vai seguir fazendo da mesma forma nessa outra mecha aqui. Porém, primeiro a gente precisa prender esse detalhe. Então, vamos prender no ponto baixíssimo aqui da base, no próximo ponto baixíssimo da base. Coloca a agulha nas duas alças e faz um ponto baixíssimo. Então, já ficou presa esse detalhe. Agora, nós vamos trabalhar nessa próxima mechinha e vamos trabalhar da mesma forma que a gente fez aqui. Vou repetir novamente com vocês. Vou laçar para fazer o primeiro ponto alto. E vou colocar a agulha nas alcinhas que tem nessa lateral. Aqui, a gente vai pular 2 pontos baixíssimos que a gente fez na base, tá? Então, tem esse outro aqui, a gente não vai fazer nele, a gente vai começar a fazer os pontos nas alcinhas dessa mecha que a gente fez. Então, faz o primeiro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E agora, 2 pontos baixos, um em cada alcinha. Opa, eu lacei, mas é ponto baixo. Então, 2 pontos baixos. No próximo, eu faço um ponto baixíssimo. Então, terminada essa lateral, vamos para a outra lateral. Faz um ponto baixíssimo na primeira alcinha dessa lateral. 2 pontos baixos, um em cada alcinha. 1, 2, um meio ponto alto na próxima alcinha. E 2 pontos altos, um em cada alcinha. 1 e 2. Finalizado o detalhe dessa mecha, vamos para o próximo ponto da base e vamos fazer um ponto baixíssimo.
Então, finalizado essas duas mechas, nós vamos começar a mecha do meio. E essa vai ser um pouco diferente, porque vocês lembram que a gente fez ela com mais correntinhas? A gente fez com 9 correntinhas? Então, vou mostrar agora pra vocês como é que eu vou fazer. Prendi, então, com um ponto baixíssimo, vou laçar e vou fazer um ponto alto. E aqui, na hora de colocar a agulha, é do mesmo jeito que foi colocado aqui, tá? Do mesmo jeitinho, só muda a quantidade de pontos. Então, vou fazer 1, 2 e 3 pontos altos, um para cada alcinha. Vou fazer 2 meio pontos altos. Então, 1 e 2 meio pontos altos. 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. Então, fiz 1 e 2 pontos baixos. E por último, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, terminada essa lateral, vamos para outra lateral. Vou fazer um ponto baixíssimo. Dois pontos baixos, um para cada ponto da base. 1, 2, vou fazer 2 meio pontos altos. Então, fiz 1 e 2. E agora, para terminar, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, terminado essa mecha do meio, vou prender com um ponto baixíssimo no próximo ponto da base. Vou pular os 2 pontos baixíssimos da base e vou começar novamente trabalhando nessa outra mecha. E essas duas mechas finais vai ser da mesma forma, a mesma quantidade de pontos que a gente fez aqui no início, porque elas têm a mesma quantidade de correntinhas, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos altos, um para cada ponto da base. Fiz 1. Fiz 2. No próximo, faço um meio ponto alto. E faço 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. 1. E 2. Finalizo com um ponto baixíssimo no próximo. Na próxima correntinha, na próxima alcinha. E agora eu vou descer, fazendo um ponto baixíssimo. Dois pontos baixos. 1, 2, um meio ponto alto. Depois de fazer o meio ponto alto, faz 2 pontos altos, um para cada ponto da base. Prendo a mecha no próximo ponto da base. E aí, gente, a última mecha você vai repetir a mesma sequência, tá? Do mesmo jeitinho. Terminada, então, a última mecha, eu vou fechar com um ponto baixíssimo no próximo ponto da base, na alcinha da frente. Nesse último ponto da base,
nessa alcinha da frente, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, vou deixar um pedaço desse fio amarelo, que eu vou usar ele. Deixar só um pedaço. E vou finalizar com uma correntinha e vou puxar para formar o nó. Esse fio aqui é do início da carreira, eu vou esconder ele aqui dentro de algumas alcinhas para cortar o restante. Então, depois de arrematar aquele fio, a tiara ela ficou assim. Agora, nós vamos colocar na cabeça da Tiana. Então, eu vou posicionar, não vou colocar muito aqui na frente e nem muito aqui pra trás, tá? Vou colocar no meio da cabeça dela. Essa mecha aqui, a maior que a gente fez, ela precisa ficar no meio, tá? E essas duas aqui em cada lado. Duas em cada lado. Se tiver posicionado certo, você coloca os alfinetes para segurar essa tiara. E aí, eu vou colar essa tiara, essa parte verde que a gente fez, porém, antes de colar, eu vou prender esses dois fios que ficaram nas laterais. Então, tem desse lado aqui o fio amarelo e desse lado aqui a gente tem os dois verdes. Você pode esconder os dois verdes também. E aí, para esconder, eu vou colocar ele aqui. Vou tentar passar com a agulha na cabeça. Então, eu passei lá na cabeça. Não passei apenas no cabelo, não. Passei na cabeça também. Vou caminhar com ele aqui pra trás, pra dar alguns nós. Vou passar na cabeça novamente. Colocar a agulha lá embaixo pra passar na cabeça. E aqui eu vou dar alguns nós. Vou dividir ele. Dou alguns nós. E agora eu escondo o restante. Escondo o restante e corto. Agora, antes de prender o fio verde, eu vou colar, que vai ficar mais fácil. Olha, ele tá preso, agora eu vou colar essa parte verde e depois eu escondo esses daqui. Pra colar, eu vou usar a cola quente e vou passar bem pouquinho nessa parte verde. Vou colando por partes. Bem aqui na parte de baixo desse detalhe verde. Coloca com cuidado para você colar na posição certa. Então, eu vou colando por partes. E depois que eu terminar de colar, eu vou prender esse fio igual eu prendi aqui do outro lado, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Vamos fazer agora a flor pra gente colocar no vestido da Tiana. Eu vou usar o fio amarelo solar
E nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico. E nessa próxima carreira, a gente vai fazer os pontos usando as alças da frente do ponto baixo. Então, tem a alça da frente e a alça de trás. Vou mostrar pra vocês. A gente vai colocar a agulha somente na alça da frente, em todos esses 5 pontos que a gente fez. Se você quiser até passar a agulha assim, pra você conseguir saber onde você vai colocar na hora de fazer os pontos. A gente vai fazer um detalhe nesse miolo, então é por isso que a gente vai usar essas alças, e as alças de trás vai ser para fazer as pétalas. Então, vamos colocar a agulha no primeiro ponto, na alça da frente, e faz um ponto baixíssimo. Você vai subir 2 correntinhas, 1, 2, e vai fazer um ponto baixíssimo nessa mesma alcinha. Vamos para o próximo, faz um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Já fizemos por 2 vezes, vamos para o próximo. Faz um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. 3 vezes. No próximo, outro ponto baixíssimo, 2 correntinhas e outro ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Fizemos 4 vezes, agora por último, coloca a agulha no próximo, faz um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Para finalizar, a gente vai colocar a agulha na primeira laçadinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Corta o fio, deixa só um pedacinho para você fazer o arremate, faz uma correntinha e puxa para formar o nó. Então, assim, gente, vai ser o miolo. Aí, na parte de trás, vocês podem perceber que ficou 5 alcinhas. Uma. Tá escorregando da minha mão? Vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 5 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos trabalhar agora com o fio off-white nessas alcinhas. Se você não tiver o fio nessa cor, pode ser o fio branco. Não tem problema. Então, vamos iniciar fazendo o nó. Coloca a agulha em qualquer alcinha aqui atrás e faz um ponto baixo e uma correntinha, que já vale como um ponto alto. Nós vamos fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto da base. Então, fiz 1 e 2 pontos altos. Faz 2 correntinhas e finaliza nesse mesmo ponto da base com um ponto baixíssimo.
vai para o próximo ponto, para a próxima laçadinha e faz um ponto baixíssimo. Sobe uma, duas, três correntinhas, que já vale como um ponto alto, e faz mais 2 pontos altos dentro desse mesmo ponto da base para formar a pétala. Então, fiz um, agora eu fiz 2. Faz 2 correntinhas e um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto da base, para prender essa pétala. No próximo, a gente faz outro ponto baixíssimo, e assim vai ser repetitivo, tá? Vamos subir as 3 correntinhas, faz mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto da base, faz 2 correntinhas e um ponto baixíssimo nesse mesmo ponto da base, formando assim a outra pétala. Então, nós vamos seguir fazendo desse jeito, gente, nas 5 laçadinhas que ficaram aqui atrás, e vai ficar um total de 5 pétalas. Então, eu vou seguir fazendo essas pétalas e quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei as 5 pétalas, fiz o ponto baixíssimo na última pétala. Para unir com essa primeira pétala que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixíssimo na base dessa primeira pétala. Então, faz o ponto baixíssimo, corta o fio. E finaliza com uma correntinha e puxa para formar o nó. Então, gente, a florzinha, ela vai ficar assim, bem linda. Eu vou levar esse fio lá pra trás e arrematar os outros fios, esses daqui. Com a florzinha pronta, eu vou fazer um detalhe agora com o fio verde. Vou fazer algumas correntinhas para fazer esse detalhe. Então, você pega a florzinha, vira ela assim, a pétala, e passa aqui por trás de alguma alcinha da pétala. E faz correntinhas. Eu vou fazer aqui a quantidade de correntinhas e retorno para falar para vocês quantas correntinhas que eu fiz. Fiz 18 correntinhas. Vou cortar o fio para fazer mais uma. Faz uma correntinha e puxa para formar um nó. Depois você pode colar esse fio aqui atrás, passar ele aqui entre as correntinhas para esconder esse fio. Aí eu vou começar outro detalhe com fio verde também, do mesmo jeito. Vou passar aqui próximo de onde eu fiz essa daqui. E é importante você colocar a florzinha assim do lado direito e virar dessa forma para que as correntinhas fiquem com o lado certo para cima. Então, vou passar e vou fazer mais algumas correntinhas. Porém, eu não vou fazer do mesmo tamanho, não, vou fazer um pouco menor. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou fazer 13. E aí, gente, agora é só você arrematar esses fios. Finalizada a florzinha, gente, eu resolvi não esconder esse fio que sobrou aqui na correntinha. Eu cortei, deixei assim, achei melhor. E agora eu vou só colar aqui, olha, na lateral do vestido. Aí você vê uma posição que fica bacana aqui do lado do vestido. E eu vou colar com cola quente.
Finalizada então, gente, a nossa aula da Princesa Tiana. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou e ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa por favor. Compartilha também se você puder, porque isso me ajuda muito. E deixa aqui nos comentários se você gostou da aula da Tiana, se você fez a sua princesa, que eu vou gostar muito de saber. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.